Olá pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje iremos discutir sobre mol. É um assuntozinho bem tranquilo, mas que muitos estudantes têm dúvida nesse assunto e ele é essencial para vários outros conteúdos na química. Então você precisa se atentar, precisa entender as diferentes maneiras que esse conteúdo pode ser cobrado para você. E nesse vídeo eu vou te apresentar tudo o que você precisa saber sobre o mol, tá? Vamos entender primeiro o que é o conceito de mol. Mol, pessoal, nada mais é do que uma unidade de medida utilizada para expressar as quantidades da matéria microscópica, como os átomos e moléculas. Então você precisa entender que é unidade de medida. Quando eu digo assim, uma dúzia de alguma coisa, você sabe que são 12. Por exemplo, uma dúzia de ovos são 12 ovos, meia dúzia de ovos são 6 ovos, uma dezena de ovos são 10 ovos. Agora, só falar para você, um mol de ovos é esse valor daqui, ó. São 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades de ovos. Então perceba que é um número muito grande. Veja que a potência aqui é 23. Você tem essa vírgula aqui 23 vezes para a direita. Isso quer dizer que é um número muito grande mesmo, tá? Já pensou se você tem aí um mol de reais? Você teria 6,02 vezes 10 elevado a 23 reais. Se você tem um mol de feijão, você teria 6,02 vezes 10 elevado a 23 grãos de feijão. É muito feijão, pessoal. Um mol de celulares, esse mesmo valor de celulares. Um mol de átomos é 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, tá? Esse número chama-se de constante de Avogadro, que representa o valor de 1 mol. Por que a gente utiliza o mol para expressar átomos e moléculas? O mol ele está relacionado também com a sua massa. Já a gente relaciona com massa, tá? Mas é como se eu pensasse assim, ó. Se eu tiver apenas um átomo de hidrogênio, a massa de um átomo de hidrogênio é muito pequena. Só que você pensa, lá na tabela periódica, professor, a massa de um hidrogênio é 1 grama. Quando eu tenho um hidrogênio, ele tem 1 grama, está lá na tabela periódica. Só que imagine você pensando em um átomo de hidrogênio. Átomos são coisas muito pequenas, muito pequenas, que a gente não consegue enxergar a olho nu. Isso aí é tão pequeno e ele pesasse 1 grama. Já pensou o quão pesado seria o mundo? As coisas que existem no mundo seriam muito pesadas, tá? Então, para que você chegue na massa de 1 grama da tabela periódica, por exemplo, você precisa de 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. Isso se repete para todos os átomos da tabela, tá? Para que você chegue naquelas massas da tabela periódica, você vai ter que ter essa quantidade de átomos dos isótopos daquele elemento, tá? De modo geral, eu teria que ter essa quantidade de átomos daquele elemento químico para que chegasse naquela massa da tabela periódica. Tranquilo? Essa é a primeira informação que a gente precisa ter em mente, entender o que é mol, que é esse valor que representa a constante de Avogadro, que é muito utilizado para representar massas ou realmente quantidades de átomos e moléculas que são partículas, que são substâncias muito pequenas, podemos discutir dessa maneira, tá? Algumas curiosidades sobre o mol. Se você separar 1 mol de grão de arroz, lembra aquele número lá? Do 6,02 vezes 10 elevado a 23? Se você tiver essa quantidade aqui de grão de arroz, isso é suficiente para que você cubra toda a superfície da Terra. Toda a superfície da Terra seria coberta com a camada ainda de uma altura de 75 metros. Então, além de você cobrir toda a camada da Terra, ainda teria uma altura ali de 75 metros. Isso tudo de grão de arroz, só para você ter dimensão do quão grande é esse número. Outra correlação que eu posso fazer. 1 mol de grão de arroz contém mais grão de arroz do que todo o arroz que já foi cultivado desde o início dos tempos. Então, até hoje, a gente ainda não chegou na produção de 1 mol de arroz, tá? Para você ter a noção de quão grande é esse número. É muito grande, pessoal. Muito grande mesmo, tá bom? Vamos entender um pouco mais sobre o mol. Quando eu falo assim, ó, uma molécula de água, eu vou ter aqui o H2O, que é uma única molécula de água, em que essa molécula ela é constituída por um átomo de oxigênio, perceba aqui, ó, um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Tem um outro átomo aqui e outro átomo daqui. Então, em uma única molécula, que é isso daqui, ó, eu vou ter 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Isso para a molécula de água, tá?
Agora, se eu pensar em 1 mol de moléculas de água, lembrando que 1 mol representa a constante de Avogadro, tá? Que está aqui do lado, ó. Representa isso daqui, tá? Se eu tiver 1 mol de moléculas de água, aqui eu coloquei uma representação apenas de 5 moléculas, mas eu vou ter esse número aqui de moléculas, ó. Então você tem que começar a prestar atenção no que está sendo dito. Se você tem uma molécula ou 1 mol de moléculas, são coisas diferentes. Uma molécula é uma única unidade de molécula. Então você só vai ter em uma molécula 1 átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Agora, se você fala 1 mol de molécula de água, você vai ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, tá? Isso aqui, ó, vou fazer aqui do lado para não confundir vocês. Quando eu falar de 1 mol, eu vou ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá? Quando eu tiver 1 mol de molécula de água, eu tenho esse valor aí de moléculas. Agora, se eu me questiono quantos átomos de oxigênio eu vou ter em 1 mol de moléculas de água, veja que em cada molécula de água eu tenho somente um oxigênio. Então, se eu tenho 1 mol dessas moléculas, tendo somente um oxigênio, isso quer dizer que eu tenho também 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio, porque em cada molécula de água eu tenho um átomo de oxigênio. Se eu tenho essa quantidade aqui de átomos de oxigênio, que é a quantidade... Perdão, se eu tenho essa quantidade aqui de moléculas de água, eu também tenho essa quantidade de átomos de oxigênio, porque eu só tenho um oxigênio em cada molécula de água. Agora, se eu pensar nas moléculas de hidrogênio, eu vou ter o dobro, porque em cada molécula de água eu tenho 2 hidrogênios. Se eu tenho 1 mol, que é 6,02 moléculas, para cada molécula eu tenho 2 hidrogênios. Então, eu vou ter 2 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23, multiplicado por 2, que vai dar 12,04 átomos de hidrogênio em 1 mol de água, tá? Então, veja a correlação que a gente pode fazer. Eu posso perguntar para vocês o número de moléculas ou o número de átomos, tá? Então, se atentem-se ao que está sendo perguntado nas questões. Outra coisa que eu posso acrescentar para vocês. Quando a gente fala de mol, a gente pode relacionar isso às CNTPs, que vai relacionar diretamente com o volume. O que seria CNTP? São as condições normais de temperatura e pressão. As condições normais de temperatura e pressão é um padrão de temperatura e de pressão. O padrão é a temperatura a 0 graus Celsius, que é a mesma coisa de 273 Kelvin. E essa temperatura também vai ter que estar numa pressão de 1 atm. Se eu tiver um gás e eu tiver uma quantidade de 1 mol desse gás, 1 mol de gás, nessas condições aqui, ó, isso indica dizer que eu vou ter um volume de 22,4 litros, tá? Repetindo, quando eu tenho as CNTPs, ou seja, eu tenho 1 mol de um gás, nessas condições, esse gás vai ocupar um volume de 22,4 litros. Não importa qual é o gás. Aqui eu tenho alguns exemplos, ó. Eu tenho 1 mol de gás hélio, tenho 1 mol de gás oxigênio e tenho 1 mol de gás nitrogênio. Veja que eles estão nas CNTPs. Se eles estão nas CNTPs, todos eles aqui vão ocupar o mesmo volume, mesmo que o gás seja diferente, mesmo que o peso do gás seja diferente. Observe aqui, ó, que aqui eu tenho 4 gramas, aqui eu tenho 32 gramas e nesse outro exemplo aqui eu tenho 28 gramas. Veja que o peso do gás é diferente, mas o volume que eles ocupam é o mesmo porque eles estão nas CNTPs, tá? Isso se eu tiver 1 mol de gás. E se eu disser para você, em 2 mol de gás, nas CNTPs, qual seria o volume? Seria o dobro, seria 44,8 litros, tá? Então, esse volume daqui é para 1 mol. Se você tem 2 mols, o volume vai ser dobrado se você estiver nas CNTPs, obviamente, tá bom? Vamos discutir um pouco mais agora envolvendo cálculos. O primeiro cálculo que a gente vai determinar agora é o cálculo da massa molar. O que é o cálculo da massa molar? É a massa de 1 mol de uma molécula. Como é que é determinado isso? Necessariamente, a gente precisa utilizar as massas que tem na tabela periódica. Porque na tabela periódica, como eu já disse a vocês, tem-se as massas de 1 mol daquele elemento. Então, se eu utilizo a massa de 1 mol daquele elemento, para calcular a massa de 1 mol de moléculas, eu vou ter a massa molar. Então, por exemplo, aqui, ó, na molécula de água, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Qual é a massa do hidrogênio? Está aqui em cima, ó. Nessa minha tabela está representado acima, mas algumas tabelas representam essa massa abaixo do símbolo, aqui embaixo, por exemplo, tá? A massa do hidrogênio é 1,008. A gente arredonda para 1. Então, a massa do hidrogênio é 1. Se eu tenho 2 hidrogênios, eu multiplico esse 1 por 2. 1 vezes 2.
1 vezes 2. E vou somar isso com a massa do oxigênio. Olha o oxigênio onde está aqui, ó. A massa dele é 16, somado com 16, tá? Lembrando que essa minha tabela está cortada, tá bom, pessoal? Aqui no meio, aquela parte do meio lá, dos elementos de transição, eu não representei, tá bom? Para não ocupar muito espaço. Então, para a gente terminar de calcular aqui, é só somar as massas desse hidrogênio e do oxigênio. 1 vezes 2 dá 2, mais 16, que é a massa do oxigênio. Essa água aqui tem uma massa total de 18 gramas para cada mol de água. Vamos fazer a mesma coisa nesses outros exemplos aqui embaixo, ó. O carbono está aqui, a massa é 12, e eu vou somar com a massa dos hidrogênios. Cada hidrogênio é um que a gente acabou de ver, só que eu tenho 4 hidrogênios, ó. Então, vou multiplicar por 4, tá? Então, 12 mais 1 vezes 4, que é 4, vai dar 16 gramas para cada mol de CH4. Então, veja que o cálculo de massa molar é bem tranquilo, tá? Esse outro exemplo aqui, ó, do H2 e SO4. O hidrogênio é 1 de massa. Se eu tenho 2, eu multiplico por 2. Vou somar com a massa dos enxofres. A massa do enxofre está aqui, ó, 32 gramas. 32. E vou somar isso aqui com a massa dos oxigênios. O oxigênio é 16, que a gente já viu, vezes 4, porque são 4 oxigênios. Isso aqui vai ser igual a 1 vezes 2 dá 2, mais 32. Vou colocar direto aqui já os 34, tá? 16 vezes 4 vai dar 32, 64. 34 mais 64 vai dar um total de 98 gramas para cada mol de H2SO4. Cálculo de massa molar. Esse último exemplo aqui, o carbono, ele é 12 gramas, tá aqui ó, o carbono, 12 gramas, vezes 6, porque são 6 carbonos, somado com hidrogênios, que é 1 grama, vezes 12, porque são 12 hidrogênios, tá? 16 vezes 3 vai dar 24, 36, 60... 36 com 36 vai dar 12, sobe 1, 72. 72 mais 12, isso aqui vai ser igual a 84 gramas para cada mol do C6H12. Tranquilo? Então, massa molar, bem fácil, bem tranquilo. Você utiliza a tabela periódica para calcular as massas molares, tá bom? Como é que a gente calcula agora o número de mol? Normalmente, o número de mol ele é calculado quando você tem um valor de uma massa que não representa um mol. Para calcular o número de mol, a gente utiliza essa equação aqui, ó. N, que é o número de mol, é igual a massa sobre massa molar. Tá bom? Vou fazer aqui, ó. Número de mol de 36 gramas de água. Esse 36 gramas aqui é a massa que eu vou utilizar aqui em cima, ó. Eu costumo dizer que é a massa do que não representa um mol. Então, já vou colocar aqui direto, tá? 36 gramas dividido pela massa molar da água. A gente fez agora a massa molar da água, mas eu vou fazer novamente bem rapidinho. O hidrogênio tem massa 1, como eu tenho 2 hidrogênios, eu multiplico por 2. Mais 16, que é a massa do oxigênio. Isso aqui vai dar 18 gramas por mol, tá? Isso é a massa molar. Então, eu vou dividir 36 por 18 gramas por mol. Tranquilo? Se você fizer essa divisão daqui, ó, 36 dividido por 18 vai dar 2 mol. Por que mol, professor? Porque aqui de cima tem grama, aqui embaixo tem grama. Corta grama com grama, a unidade que sobra é mol, tá? Vou fazer aqui outro exemplo. O número de mol vai ser igual à massa que ele deu na minha questão, 8,8 gramas, dividido pela massa molar do CO2. Massa molar do CO2 vai ser o carbono é 12, somado com a massa dos oxigênios, que é 16 vezes 2, porque eu tenho 2 oxigênios, tá? Então, 16 vezes 2 vai dar 32, com mais 12, 44 gramas para cada mol. Tranquilo? Então, aqui embaixo eu vou dividir 44 gramas para cada mol. Aqui eu posso fazer o seguinte, ó, para facilitar o meu cálculo. Eu vou usar esse 8,8, vou transformar em notação científica, para que ele fique 88 vezes 10 a menos 1 grama, dividido por 44 gramas por mol. Por que foi que eu fiz isso? Porque agora eu consigo dividir 88 por 44 com mais tranquilidade. Isso aí vai dar 2, né? Aí eu repito agora o vezes 10 elevado a menos 1. Isso daqui é a mesma coisa que 0,2 mol. Tranquilo? Pronto. Você vai fazer a mesma coisa para esses outros casos aqui ao lado. Calcula a massa molar e divide
essa massa daqui pela massa molar que você calculou, você acaba descobrindo o número de mol, tá? Vou deixar esses dois exemplos aqui para que você exercite aí na sua casa. Vamos avançar um pouco mais. Eu consigo calcular também o número de moléculas. Então, o número de moléculas é diferente do número de mol. Número de mol, eu uso aquela equação de mol. Número de moléculas, eu preciso fazer uma relação por regra de 3, na maioria dos casos. Eu posso pensar da seguinte forma. Ó. Eu posso pensar quantas moléculas tem em um mol primeiro e depois fazer uma regra de 3 para descobrir quanto tem no mol que está sendo dado na minha questão. Então, veja aqui nesse primeiro exemplo. Eu quero saber quantas moléculas está presente em 0,5 mol de água. Eu sei que em 1 mol de água, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tá? Isso é o que eu sei. Eu quero saber quanto tem em 0,5 mol. Posso fazer uma regra de 3. 0,5 mol está para X. Tá? Se eu fizer aqui a regra de 3, meio pelos extremos, eu descubro o valor da quantidade de moléculas que eu tenho em meio mol. Você concorda comigo que eu posso pensar o seguinte, ó, daqui para cá, eu dividi pela metade. Se eu dividir esse valor daqui de cima pela metade, eu também chego nesse resultado. Ou eu posso simplesmente multiplicar 0,5 por 6,02, que eu vou chegar também no resultado. Isso aqui vai ser igual a 3,01 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Tranquilo? Vou fazer a mesma coisa aqui abaixo. Ó. Eu tenho 3 mols. Em 1 mol, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tá? Se eu tiver 3 mol, eu tenho quanto? Eu vou ter 3 vezes o valor de 6,02. Porque aqui eu vou fazer novamente ó, meio pelos extremos, tá? Regra de 3. Então aqui eu vou ter que x vai ser igual a 3 vezes 6,02, que vai dar 18,06 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tá? Então esses daqui estão feitos por enquanto. Quando ele dá o número de mol para você, é bem tranquilo. Você vai fazer a regra de 3 e você descobre. Agora, quando ele te dá a massa, que esses exemplos que eu tenho aqui ao lado. Deixa eu fazer aqui uma divisão para a gente não misturar. Quando ele te dá a massa, você precisa fazer duas coisas. Primeiro, você precisa descobrir quantos mol tem naquela massa. Depois que você descobrir isso, você vai fazer semelhante ao que a gente acabou de fazer, com a regrinha de 3. Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso descobrir quantos mol tem em 20 gramas. O número de mol é igual a massa sobre massa molar, que a gente fez nos exemplos anteriores. Então, o número de mol vai ser igual a 20 gramas dividido pela massa molar. Vamos calcular aqui a massa molar. Massa do cálcio, tá aqui, ó. Cálcio, 40 gramas. Somado com a massa do carbono, que é 12. A massa do oxigênio é 16, que está aqui, ó. 16. Só que eu tenho aqui vezes 3, porque eu tenho 3 oxigênios, tá bom? Então, aqui eu vou ter 40 mais 12, 52, mais 16 vezes 3, que dá 48. Isso aqui vai ser igual a 100 gramas por mol, tá? Então, eu vou dividir aqui 20 por 100 gramas por mol. Se eu dividir 20 por 100, eu posso pensar o seguinte, ó, corta 0 com 0, vou dividir 2 por 10. Isso aqui vai ser igual a 0,2 mol, tá bom? Então, a primeira parte aqui está feita. Descobri o número de mol que eu tenho em 20 gramas. Agora, eu posso fazer o restante, ó. Eu sei que em 1 mol, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Se eu tiver 0,2 mol, eu vou ter quantas moléculas? Eu vou ter x, meio pelos extremos. Que eu posso fazer o seguinte, ó, x vai ser igual, vou transformar esse valor de 0,2 em notação científica, para facilitar meu cálculo, 2 vezes 10 a menos 1, isso aqui vai ser multiplicado por 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, x vai ser igual a 12,04, eu multiplico somente o que está aqui na frente, ó. Esse 2 por 6,02, que deu 12,04. Feito isso, agora eu resolvo o restante. Aqui eu tenho 10 a menos 1 e 10 a 23. É só somar esses expoentes aí em cima. Isso aqui vai ser igual a vezes 10 elevado a 22, tá? Pronto, aqui você pode tirar de notação se você quiser, para ficar x é igual a 1,2. Tirar de notação não, colocar na notação correta, né? A notação correta, esse número tem que estar entre 1 e 10. Então, 1,204 vezes 10
elevado a 23. Opa, 23 moléculas. Tá bom? Pronto, esse aqui é o valor que eu descobri para esse meu cálculo dessa minha primeira aqui, alternativa que envolve massa. Vamos fazer a mesma coisa aqui para baixo, tá? Ó, aqui agora eu tenho uma molécula de 88 gramas de C3H8. Então, vamos lá, deixa eu fazer aqui de outra cor. Número de mol vai ser igual a massa sobre massa molar. Número de mol vai ser igual. A massa que ele deu na minha questão é de 88 gramas, tá bom? Dividido pela massa molar. Vamos calcular aqui a massa molar. O carbono é 12. Se eu tenho 3, multiplico por 3. Somado com a massa dos hidrogênios. Eu vou colocar direto. Ó. Cada hidrogênio é 1 grama. Se eu tenho 8 hidrogênios, aqui eu vou ter uma massa de 8. Tá? 12 vezes 3 vai dar 36. 36 mais 8 vai dar 44. 44 gramas por mol. Então, eu vou dividir isso aqui ó, por 44 gramas por mol. Perceba que agora eu vou ter o valor de mol igual a 2. 2 mol. Então, ficou tranquilo agora. Ó. Deixa eu passar um traço aqui no meio, para a gente fazer aqui do outro lado o cálculozinho. Então, vamos lá. 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Se eu tenho 2 mol, concorda comigo que é o dobro? Então, meio pelos extremos aqui, vai dar o dobro. Ó. X vai ser igual a 12,04 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tá bom? Vamos colocar na notação correta, né? Que vai dar 1,204 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Pronto, agora está bem corretinho aqui. Ó. Tranquilo? Então, o número de moléculas também batemos aqui. Nosso último exemplo agora é como calcular o número de átomos presente em algumas moléculas quando ele te dá o mol ou quando ele te dá também agora a massa. Vamos fazer aqui. Para fazer isso daqui, ó, eu preciso pensar um pouquinho agora. Eu preciso pensar o seguinte. Em 1 mol dessa molécula, nesse caso aqui é NaCl, eu tenho quantos átomos? Vamos lá. Em uma única molécula, eu tenho 2 átomos. Eu tenho um átomo de sódio e um átomo de cloro. Agora, se eu penso em 1 mol de moléculas, eu vou ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Só que em cada molécula eu tenho 2 átomos. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar a constante por 2. 2 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Tá bom? Então, em 1 mol, nesse exemplo do NaCl, você tem 12,04 vezes 10 elevado a 23 átomos. Agora, se você tiver 0,3 mols, que é o que está querendo ser calculado aqui na minha questão, você vai ter quantos? Regra de 3. 1 mol está para 12,04, 0,3 mol está para x. Tá? Então, eu vou fazer novamente a mesma coisa aqui, ó, meio pelos extremos. Então, x vai ser igual, vou tirar de notação, tá? Tirar de notação não, vou colocar em notação. 3 vezes 10 elevado a menos 1, multiplicado por 12,04 vezes 10 elevado a 23. Tá? Depois eu coloco o átomo no final. Então, x aqui vai ser igual 12,04 multiplicado por 3, 12,04 vezes 3, aqui eu tenho 12, e aqui na frente eu vou ter 36, né? Então, é 36,12 vezes 10 elevado a 22. Então, veja que eu multipliquei primeiro que está aqui na frente, ó, 3 vezes 12,04, e depois eu resolvi os expoentes, que é o 10 a menos 1 somado com 23, que deu 10 elevado a 22, tá? Eu vou deixar a resposta nessas unidades mesmo, mas depois aí você pode tirar para colocar a notação científica correta, tá? Colocando a vírgula aqui para a esquerda. Pronto, essa aqui é a minha resolução desse primeiro caso. Aqui abaixo é algo semelhante, tá? Ó, algo semelhante. Você vai fazer o seguinte, você vai observar quantos átomos você tem em 1 mol primeiro. Em 1 mol, aqui você vai ter quanto? Vou até usar o celular aqui para a gente não perder tempo calculando. Em 1 mol, eu vou ter
a quantidade de átomos que eu tenho em uma molécula multiplicando a constante de Avogadro. Em uma única molécula de H2SO4, eu tenho 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de enxofre, que já dá 3, com mais 4 átomos de oxigênio, eu tenho 7 átomos em uma molécula. Então, se eu tiver 1 mol, eu vou ter 7 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Tá? Então, aqui eu vou ter 1 mol, eu tenho quantos átomos? Vou fazer aqui na calculadora para facilitar a nossa vida. 7 vezes 6,02 vai ser igual a 42,14 vezes 10 elevado a 23 átomos. Tá bom? Eu quero saber em 0,2 mol, isso aqui tem quantos átomos? Vai estar para x, tá? Então, meu pelos extremos novamente aqui, ó. Eu vou multiplicar esse 42,14 por 0,2. Isso aqui vai ser igual a 8. X vai ser igual a 8,42 vezes 10 elevado a 23 átomos. Tá bom? Isso é a resposta para 0,2 mol de H2SO4. Agora, quando eu tenho o valor de massa, eu vou ter que fazer semelhante ao exemplo que a gente fez anteriormente. Primeiro eu descubro quantos mols eu tenho nessa massa daí. Então, deixa eu fazer aqui um exemplo com você, tá? Vamos lá. Número de mol é igual a massa sobre massa molar. Número de mol vai ser igual a 150 gramas dividido pela massa molar do cloreto de magnésio. O magnésio está aqui, ó, uma massa de 24,31. Vou colocar 24,3. Somado com a massa do cloro. O cloro está aqui, ó, 35,45. Eu vou arredondar para 35,5, tá? 35,5 vezes 2, porque são 2 cloros. Então, eu vou somar aqui, ó, 35,5 mais 35,5 mais 24,3. A massa molar desse composto aqui é de 95,3 gramas para cada mol, tá bom? Então, eu vou dividir aqui embaixo, 95,3 gramas por mol. Pronto. Fazendo essa divisão de 150 dividido por 95,3, eu vou ter um total de mol de 1,57, aproximadamente, mol de MgCl. Pronto, então se eu descobri o número de mol, agora eu vou fazer semelhante ao que eu fiz aqui nos exemplos anteriores. 1 mol desse cabo daqui vai ter quantos átomos? Na molécula de MgCl2, em uma única molécula, eu tenho 3 átomos. Tenho um átomo de magnésio, tenho 2 átomos de cloro. Então, vou multiplicar a constante por 3. Ó. 3 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, em 1 mol, eu vou ter um total aqui de 18,06 vezes 10 elevado a 23 átomos. Eu quero saber para o valor de mol que eu descobri. Se em 1 mol tem essa quantidade aqui, 1,57 mol está para x. Então, vou fazer aqui, ó, meio pelos extremos. Eu vou multiplicar 1,57 vezes 18,06. Isso aqui vai dar um total de átomos de 28,35 vezes 10 elevado a 23 átomos. Tá ok? Pronto. Semelhante a isso que a gente fez aqui, a gente faz na alternativa de baixo. Vamos fazer aqui para a gente encerrar com chave de ouro, tá? Número de mol vai ser igual a massa sobre massa molar. Número de mol vai ser igual a 3,2 gramas. Deixa eu fazer melhor isso aqui. 3,2 gramas dividido pela massa molar. Então, vamos lá. Vou fazer aqui acima. Vou fazer esse quadrado aqui acima. Pronto. O carbono, ele tem 12. Se eu tenho 2 carbonos, eu multiplico por 2. Tá? Somado com a massa dos hidrogênios. Aqui eu tenho hidrogênio aqui e tenho mais um aqui. Ó. Vou colocar 6 direto, tá? Com a massa do oxigênio, que é 16. Pronto, isso aqui vai ser igual a 24 mais 6, que dá 30, com mais 16 vai dar 46 gramas por mol. Então, 3,2 dividido por 46 gramas por mol vai ser igual a 3,2 dividido por 46 vai ser igual ao número de mol de 0,069 mol. Tá bom? Pronto. Agora eu preciso descobrir quantos átomos eu tenho nessa quantidade de mol que eu acabei de descobrir, utilizando a massa aqui em cima. Ó. Então, vamos lá. 1 mol
ele tem, nesse meu exemplo aqui, ele vai ter 2 átomos de carbono com 5 de hidrogênios, dá 7, 8, 9 átomos. Então, vou multiplicar a constante por 9. 9 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, em 1 mol, eu vou ter 9 vezes 6,02, que vai dar 54,18 vezes 10 elevado a 23. Isso é em 1 mol. Eu quero saber nesse mol que eu descobri aqui embaixo. Então, em 0,069 mol, você tem quantos átomos? Tem X. Aqui, meio pelos extremos. X vai ser igual esse valor dali multiplicado por 0,069. Isso aqui vai ser igual a 3,738 vezes 10 elevado a 23 átomos, tá? Nessa massa que foi dada nessa questão. Prontinho? Deixa eu só colocar aqui. Esse aqui é o nosso resultado final. E aqui embaixo é o nosso resultado final. Pronto, tá bem bonito aí para vocês, para que vocês entendam bem direitinho, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Isso é tudo que pode ser cobrado relacionado ao mol, tá? Especificamente somente ao mol, tá bom? Existem outros assuntos que você precisa desse apanhado, desse conhecimento, para que você avance um pouco mais, como o assunto de gases ideais, por exemplo. Você precisa da informação do número de mol. E muitas vezes as questões ela vai te dar dessa forma. Vai te dar a massa, para que você, a partir dessa massa, descubra o número de mols, ou a partir de um número de moléculas, descubra quantos mols você tem para utilizar na equação dos gases, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula. A gente faz essas aulas com o maior carinho para vocês. Deixa aqui a sua curtida, o seu comentário, seu feedback, para saber se vocês estão gostando desse assunto e se essa aula te ajudou de alguma forma. A gente se vê na próxima oportunidade, tá? Valeu, pessoal! Um cheiro no coração de vocês.